noite. Hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo, tudo isto na ótica espiritual. Estamos estudando magia, as formas, né, da magia, e na semana passada a gente fez deu uma explicação geral de como é praticada a magia nas várias formas. Então hoje nós vamos ver a magia negra, né, como ela se processa, né? Então diz a nossa mensagem: quando uma alma desencarna e se encontra confusa, ela é resgatada por escravos, comandado por um oficiante que a leva para o seu terreiro e lhe dá doutrinas, impregnando sua mente de impressões, dizendo que nenhum lugar é seguro, somente sob sua proteção ela estará livre dos malfeitores, que o mundo não presta, etc. A alma, mentalmente escravizada pelo oficiante, passa a trabalhar no terreiro para o seu benfeitor, na realização dos trabalhos de obsessão planejada ou magia. A magia negra é a mais conhecida, pois se vê nas encruzilhadas, nos agrados para os escravos que realizaram os seus trabalhos. Entretanto, não está nas oferendas a magia, e sim no trabalho mental do oficiante. O oficiante mantém também no astral uma espécie de celeiro, onde as almas que desencarnam com impressões de doença ficam subjugadas mentalmente a ele, não recebendo nenhum tratamento de cura para que sejam usadas nos trabalhos de magia em que a vítima deva ficar doente. Estas almas são chamadas de eguns. Quando alguém procura um terreiro para fazer um trabalho, para o bem ou para o mal, o oficiante se inteira do problema, tomando todos os dados da pessoa alvo da magia, como nome, endereço, local de trabalho, hábitos, pede também o objeto de uso pessoal da vítima a fim de induzi-la. Se for para o mal, por exemplo, fazer alguém ficar com uma determinada doença, o oficiante, de posse dos dados, chama um escravo e lhe dá a incumbência de fazer o levantamento da vítima. Concluído, o escravo presta conta ao oficiante, que de pronto manda ele ao celeiro escolher um egum que tenha a mente impregnada das impressões da doença contratada e lhe acompanhar, com a promessa de que vai ficar curado, levando-o até a vítima, dizendo-lhe que a acompanhante que em breve ela estará com sua saúde restabelecida. O egum inocente acompanha seu novo amigo, transmitindo-lhe através do pensamento suas impressões, que logo o afetará, pois a vítima já está com a mente enfraquecida pela ação do oficiante. Da mesma forma, o escravo é usado para unir duas pessoas ou separá-las, ou se uma loja está com um movimento fraco, o escravo é designado para ficar na porta da loja induzindo os transeuntes a entrarem, ou se for para prejudicar, ele induz as pessoas a não entrarem, etc. Tem uma infinidade de trabalhos que os escravos realizam. Nestes casos, ele trabalha sozinho ou com outros companheiros de desdita, não necessitando de egum. O outro método de magia, que é pouco conhecido e utilizado pelos oficiantes, é com a ajuda de parceiros com membros de organizações existentes no astral. Estas almas têm grandes conhecimentos e aplicam na execução de trabalho que para eles são justos e corretos. O oficiante entra em contato com um membro de uma dessas organizações e solicita um trabalho que seja de difícil cura
Eles então pegam um dos seus eguns e fazem a redução do perispírito até o tamanho de um ponto microscópico e inoculam no corpo da pessoa indicada pelo oficiante. Este ponto é uma alma, passa a transmitir seus pensamentos através do sistema nervoso da vítima, atingindo a mente e realizando o trabalho previamente acertado. Bom, antes, porém, eu tinha colocado aqui a magia branca, né? Eu li primeiro a negra, mas eu vou ler a branca, porque a magia branca é tranquila, né? Tudo que é de bom que nenhum terreiro faz é a magia branca, né? Umbanda, no candomblé também, né? Então disse assim, a magia branca. A magia branca é feita geralmente nos centros de Umbanda ou terreiros de candomblé que trabalham dentro das normas estabelecidas pelas leis naturais em benefício do bem e do amor. Este tipo de magia é realizado por oficiantes que trabalham como médiuns, com os caboclos, orixás e toda a espiritualidade que habita nesses planos astrais, e visam sempre a resolução de problemas, curas de doenças, harmonização nos lares, etc. Os caboclos sempre dizem que eles estão trabalhando para jogar água no fogo, ou seja, buscar sempre a paz. Então, a gente vê aqui pela magia branca e a magia negra, né, no caso, e as magias, né, que não necessariamente, não é, aliás, a magia em si, que a energia, o que afeta as pessoas, né, essa energia não é má, a energia é da natureza, né? Então ela é usada pelo magieiro. Se o magieiro trabalha para o bem, usa essa energia para o bem. Se o magieiro trabalha para o mal, ele usa essa mesma energia para o mal. Estão percebendo? Então não é a energia que é boa ou má, é o magieiro que usa ela, que utiliza ela, certo? É a intenção do magieiro, né, que trabalha no candomblé, né, do terreiro. Então é ele que é o responsável, certo? Porque ele é que está criando, né, usando as energias da natureza para fazer qualquer um problema. A gente vê, né, exemplos de candomblé, porque tem uma impressão má, né? Se colocaram uma impressão ruim de que o candomblé só faz coisa ruim, que trabalha com Exu, né? Mas isso não existe, não é assim. Não é o candomblé, não é a vibração que ali está, é quem está oficiando, né? Quem está oficiando. Então nós vemos, né, que tem um exemplo muito claro entre nós aqui, que é Mãe Menininha do Gantuá, né? É um candomblé. Hoje as filhas delas continuam trabalhando, mas sempre com a mesma intenção, né? Ela buscava, os artistas, cantores, né, atores procuravam ela buscando o conforto espiritual, e ela fazia isso tranquilamente. Então não é, né? Isso seria magia branca, né? Então não é o terreiro, se o que candomblé é coisa de Exu, é coisa ruim, é coisa do demônio, é coisa... Não é isso. É o oficiante. Você diz assim, em tal candomblé, quem é o oficiante lá? Vamos ver a moral do oficiante, tá? Então aí é que está a diferença, e não a instituição, o terreiro, no caso, tá certo? Então essa magia branca você procura sempre para fazer o bem, nunca para, por exemplo, aproximar duas pessoas, né? Porque como a magia negra faz, né, a magia branca não faz. A magia branca desfaz, né? Por exemplo, se um casal está separado,
né? Por uma magia feita por alguém, né? Então a pessoa vai no candomblé ou no centro de Umbanda, né? E busca, né, uma resposta para isso, uma solução. Então, feito o exame, se vê que há um escravo junto a pessoas, separando ela, né, da outra. Então, o que é que a magia branca faz? Pega esse escravo, desperta a consciência dele e leva ele para o plano astral e trabalha, né, desfazendo, dissolvendo as formas que foram criadas de separação. Então as pessoas voltam a ter a sua consciência livre e voltam a ter, né, a continuar a sua missão como encarnado de constituir uma família. Estão percebendo? Isso tem, vocês podem imaginar o que desejarem assim, sempre vai acontecer isso, tá certo? Então vamos ver a magia negra. Então diz assim, aqui o princípio, né? Quando a gente desencarna, a gente entra em um sono compulsório, todo mundo. Vem aquele sono que você não pode continuar acordado, né? Então você dorme. Aí entra o processo de desencarne. Nós vamos estudar isso, né? Como a alma encarna e como a alma desencarna. Então, o que acontece? A gente entra nesse sono compulsório que varia, né, de alma para alma o tempo que a gente fica dormindo, tá certo? O tempo que a gente fica dormindo. Então, quando a gente acorda, geralmente está, né, no plano astral, numa casa de repouso ou numa clínica, no hospital, né, fazendo um tratamento ou aguardando o momento em que a gente acorde. Agora, acordar não é despertar. São duas coisas bem distintas, né? A gente acorda para o fato, mas não tem consciência, pode não ter consciência que já desencarnou. Então a gente acorda como acorda todos os dias, levanta da cama, fica fazendo as coisas, tal, no seu dia a dia, vai trabalhar, o que for. Porque ele ainda não despertou a sua consciência para o fato de que já está desencarnado, que aquele corpo que ele está vendo nele não existe mais. Estão prestando atenção? Então existe isso, a gente acorda e tem que ser despertado. Esse fato eu estou dando ênfase a ele, no despertar, porque quando a gente vai ver quando a gente nos centros espíritas, né, quando uma alma, né, que ainda não despertou está sendo doutrinada, é exatamente para isso, para ela despertar para o fato de que já está desencarnada, tá certo? Então, nessa circunstância aqui, quando ela desencarna e acorda, mas não está despertada, se ela morreu, por exemplo, de câncer no pâncreas, um exemplo, né? Então ela continua, né, no plano astral, aqui no plano físico, ela não foi para o astral, fica aqui no plano com a gente, né? Como se estivesse encarnada, sofrendo as consequências do câncer do pâncreas. Se ela sofreu um problema de coração, ela fica com esse problema de coração, tá certo? Então, isto, né, é o que ocorre com muitas almas, né? Muitas almas que não despertaram e estão aqui. Então, o que é que acontece? Aí vamos ver. Esta alma, aí está impregnada, assim, ainda tem esse primeiro parágrafo, né? O oficiante de um candomblé, tá certo? Que trabalha com eguns, tá? Quer dizer, Egum é esta alma que desencarnou
com a sensação de doença, com as impressões de doença, mas que não despertou para o fato de que está desencarnada. Então, o oficiante pega essas almas e tem duas coisas que ele faz com ela. Ele pega ela e leva para o terreiro, e lá ele começa a doutrinar ela, dizendo assim: olha, você tem muitos inimigos. A pessoa está pensando que está encarnada, né? A alma está pensando que está encarnada. Olha, você tem muitos inimigos, querem matar você, querem fazer isso, querem fazer aquilo. É bom você ficar aqui comigo, eu lhe ofereço um trabalho aqui e lhe dou toda a garantia, ninguém vai fazer mal enquanto você estiver trabalhando aqui comigo. Tá bem assim? Então a alma, querendo fugir do perigo que não existe, né? Ele criou, jogou na mente dela. Então ela disse: não, eu fico, eu quero, eu faço qualquer trabalho para não ser morto, não ser sacrificado e tal. Aí começa a trabalhar para o oficiante nesse terreiro. É isso que chama de escravo. Não é Exu. Escravo é uma coisa, Exu é outra. Tá certo? Então, aí chama de escravo, porque a mente dele está escravizada ao oficiante. Ele está fazendo um trabalho escravo para o oficiante. Tá certo? Então, assim, ó, quando a alma desencarna e se encontra confusa, né, ou seja, não despertou, ela é resgatada por escravos que já estão no terreiro, né, comandados por um oficiante que a leva para o seu terreiro e lhe dá as doutrinas, né, que é isso que a gente acabou de falar, impregnando sua mente de impressões, dizendo que nenhum lugar é seguro, somente sob sua proteção estará livre dos malfeitores, que o mundo não presta, etc. Então ele aceita o trabalho. Aceitando o trabalho, ele fica, né, trabalhador desse terreiro, mas escravo mentalmente, escravizado pelo oficiante. Tá certo? Esses são os escravos. Agora, quando ele pega esta alma que desencarnou com doenças e ainda não despertou, ele pega e leva para um celeiro, é um hospital, e mantém lá todas essas almas doentes, tá certo? Para serem utilizadas em trabalhos que a gente vai ver aqui no decorrer, né? Então ele diz assim: ó, esta alma, a escrava, né, mentalmente escravizada pelo oficiante, passa a trabalhar no terreiro para o seu benfeitor, ou seja, né, quem o escravizou ou a escravizou a alma, na realização dos trabalhos de obsessão planejada ou magia, né? Aí vem a magia negra, é a mais conhecida, pois se vê nas encruzilhadas agrados para os escravos que realizaram os seus trabalhos. Entretanto, não está nas oferendas a magia. A gente já viu isso lá, né? Na definição de magia, que está na mente do oficiante, né? E sim no trabalho mental do oficiante, tá certo? Então, veja bem uma coisa: uma pessoa vai fazer um trabalho, tá? Aí o magieiro cobra lá o valor que ele vai cobrar, né? E dependendo do escravo que vai trabalhar, que o escravo tem o seu grau de evolução também, né? Como o cara é ignorantão, é escravizado, fica um escravo ignorantão, não é verdade? Não é assim? Tá certo? Então, de acordo com a capacidade mental desse escravo, né, ele necessita de algumas coisas. Tem uns que não querem nada, certo? Não precisa de nada não, mas tem outros que querem um agrado, né? Então é isso que o magieiro faz: pega aquele trabalho e coloca numa encruzilhada, né? Agora, um detalhe interessante: eles colocam lá farofa, né, panos vermelhos, azeite, cachaça, galo, essas coisas, e oferece tudo para esse escravo. Mas acontece que o escravo não quer aquilo tudo, ele só quer uma coisa, vamos dizer assim: ele quer a cachaça, tá certo?
Aí você diz assim, não, eu pego coisa no candomblé, na encruzilhada de bozó que bota lá na encruzilhada, e nunca me aconteceu nada. Porque ele, até aquela data, ele só pegou coisas que o escravo não quer. Mas se o escravo escolheu a cachaça e ele pegar a cachaça, aí a coisa quebra para o lado dele. Se ele pegou o frango e o escravo escolheu o frango, quebra para lá. Tá certo? Outra coisa, se você passa por cima do bozó, do despacho, e pisa em alguma coisa dele. Porque a garrafa de cachaça continua ali, ele usa a energia da cachaça, da aguardente. No frango, ele usa a energia do frango. Não, o frango continua lá. Tá certo? Então, se alguém pisa no frango dele, ou na farofa, ele quer farofa, pisa, aí ele aí começa a trabalhar se vingando da pessoa que pisou no brinquedo dele, na comida dele, no caso, né? Aí vai acontecer coisas com essa pessoa que pisou. Ou se pisou e não pisou no que ele escolheu, beleza, não tem problema algum. Estão entendendo por que as coisas acontecem? Ele escolhe uma coisa para ele, é dele e ninguém pega, tá? Então, a gente vai ver o Egum, né? Que aqui é o escravo, né? Agora, o oficiante mantém também no astral uma espécie de celeiro onde as almas que desencarnam com impressões de doença ficam subjugadas mentalmente a ele. É a mesma coisa. Ah, você está doente, eu vou levar você para o hospital e você vai ser tratado. Ele leva para esse celeiro, que é uma espécie de hospital, né? E ele não recebe nenhum tratamento, porque o magieiro quer ele com as impressões de que está doente. Ele é uma alma, a alma nunca fica doente, nunca. É um erro dizer que a alma está doente. A alma está com o perispírito, né, impregnado dessas impressões, e essas impressões estão chegando à mente dele, como são impressões do corpo físico, da matéria, né? Ele começa chegando na mente dele, ele tem a convicção, a certeza de que ele tem o corpo físico, que tem a matéria e que está doente. Entendeu? A alma está acima de tudo isso, né? A alma não precisa dormir, a alma não precisa se alimentar, a alma não dorme, não, porque é energia, né? É um erro dizer que a alma está doente. O espírito da alma está impregnado, né? É o correto se dizer. Entendeu? Então, não recebendo nenhuma cura pelo tratamento, né, para que sejam usadas nos trabalhos de magia em que a vítima deve ficar doente, né? Estas almas são chamadas de eguns. Olha, a gente não deve atrapalhar. As pessoas que são do ramo, né, do espiritismo, sabem que existe uma diferença muito grande de egum para ogum. Alguns são entidades espirituais divinas e eguns são almas impressionadas, que ainda não despertaram para o estado de almas desencarnadas. São almas desencarnadas com impressões de doenças, chamam eguns, tá certo? Aí agora vem o trabalho, né? Quando alguém procura um terreiro para fazer um trabalho, entre aspas, para o bem ou para o mal, depende, né? A gente já viu para o bem lá na magia branca do candomblé, né? Vamos ver agora para o mal. Botar alguém doente, um exemplo, né? O oficiante se inteira do problema, pergunta: você quer fazer isso para quem? Né? Ah, eu queria fazer para fulano de tal, ou fulana de tal, né? Então toma todos os dados da pessoa, algo da magia, como o nome, o endereço, o local de trabalho, hábitos, né? Um objeto, né? Uma foto, qualquer coisa, porque ele vai pegar a vibração dessa pessoa, tá certo? E aí o que é que acontece? Ele pega e num determinado momento, né? Numa hora, qualquer uma hora do dia, geralmente à noite, ele começa a trabalhar mentalmente. Ele pega o objeto da vítima, ou, né, uma foto, e começa a trabalhar mentalmente, induzindo aquela pessoa. Aí é que está a magia, tá certo?
Como é para o mal, chama isso assim, né? Mas é uma magia para causar mal a alguém, tá certo? Ele aí começa a trabalhar, né? Aí começa a magiar a pessoa, começa a entrar na mente da pessoa. Agora, como a gente explicou na semana passada, né? Se a pessoa não acredita nisso, em candomblé, em bozó, em feitiço, o nome que quiser dar, né? A pessoa não acredita, então o magieiro tem mais trabalho de penetrar na mente daquela pessoa, tá certo? As pessoas que acreditam, aí é mais fácil, tá? Aí é mais fácil. Acreditam, mas não sabem se defender. Acreditam que é sempre para o mal, que se fizer para ele morre, porque ele não sabe se defender. Então ele tem medo disso e é mais fácil de ser, né, induzido ou magiado, no caso, certo? Aqui, ó, se for para o mal, como é quem está usando, porque para o bem, não vou citar, porque a gente já citou na magia branca. Se for para o mal, por exemplo, para fazer alguém ficar com uma determinada doença, o oficiante de posse dos dados chama um escravo e lhe dá a incumbência de fazer o levantamento da vítima. Ora, ele já tem isso. Aí o escravo vai acompanhar a vítima 1, 2, 3 dias, 10 dias, quanto for necessário, quantos dias forem necessários, até ver os hábitos da pessoa, ver o que a pessoa tem medo, não é? O ponto fraco da pessoa, tá certo? Então, quando ele descobre alguma coisa, esse escravo, né, que é um trabalhador desse terreiro, né, e trabalha para esse oficiante, é um trabalhador desse oficiante, né? Então ele volta e, né, de posse dos dados, aí ele volta. Concluído, o escravo presta conta ao oficiante, tá? Que de pronto manda ele ao celeiro escolher um egum, uma alma doente, com a doença que a pessoa quer que o outro morra, né? Tá certo? Que tem a mente impregnada das impressões da doença contratada, e chama o cara. O egum, o escravo, ele é tão inocente, é um trabalhador, né? Ele está fazendo o trabalho, né? Está fazendo o que o patrão dele mandou, mas ele tem um medo danado de pegar a doença que o egum tem. Ele não chega perto, não, ele chega de longe e diz assim: ei, você. Aí o cara disse: eu? Sim, vem cá. Você quer se curar? Aí o cara disse: claro, quero. Eu estou aqui no hospital para isso. Então me acompanhe. Vamos ver uma coisa. Aí pega, leva onde está a pessoa, né, que deve ficar com a doença, e diz: olha, acompanha aquele camarada ali, que ele vai fazer você ficar bom. Aí o cara disse: é mesmo? Isso é. Tá? E aí começa a acompanhar a pessoa. Não tem contato ainda, mas ele vai fazendo amizade, o egum, fazendo amizade com a pessoa, tá certo? E aí fica conversando, né? E dizendo: rapaz, um exemplo assim, o cara sofreu um ataque cardíaco, rapaz, eu morri do coração. Não, ele não morreu, perdão. Disse assim: rapaz, eu estou doente do coração. Eu já fui ao médico, já tomei remédio e tal, e a dor danada que eu sinto aqui e tal. Isso ele vai induzindo o cidadão, né, com essas impressões, levando a mente da pessoa. Um dado momento, essa pessoa sente uma pontada no coração, por exemplo, vamos dizer, gases, né? Ele sente aquela. Aí ele lembra, e ele diz assim: poxa, será que eu estou doente do coração? Né? Aí o egum está ali junto dele e diz: rapaz, você está sentindo a mesma coisa que eu sinto? Eu já fui a muitos médicos e tal. Aí já
entrou em contato mental com a pessoa, né? O que deve ficar doente, né? Então diz assim, vou ler aqui, ó. Dizendo que acompanhe que em breve estará com a sua saúde restabelecida. O Ogum inocente acompanha seu novo amigo, lá do coisa, né? Transmitindo-lhe através do pensamento suas impressões, o Ogum, né? A alma doente. Inocente acompanha seu novo amigo, entre aspas, transmitindo-lhe através do pensamento suas impressões, que logo afetará, pois a vítima já está com a mente enfraquecida pela ação do oficiante. Percebe? Aí entra esse contato, né? E aí o cara já abraça ele e já fica os dois juntos, conversando, né? Ele conversando de pensamento, poxa, será que eu estou doente? Eu devo ir ao cardiologista. Mas se o cardiologista disser que não tem mais jeito, as coisas que a pessoa começa a pensar, né? Aí, assim, desta forma, o escravo é usado para unir, né, duas pessoas ou... Não, sim, aqui já é outro assunto, né? No oficiante. Desta forma, o escravo é usado para unir duas pessoas ou separá-las. Aí já é um outro assunto, desculpem, viu? Mudou aqui bruscamente, eu tomei até um susto, né? Porque não houve uma ligaçãozinha assim. Tá, né? Então, aqui, vamos concluir aqui, aí o cidadão fica, né, com essas impressões. Aí veja o que ocorre. Ele diz assim, poxa, eu não tenho nada não, eu sou saudável, nunca senti nada. Aí não vai procurar um médico, né? Se ele for ao médico, vai fazer os exames todos, elétron, não sei o que, aquele exame todo que se faz. E o médico vai dizer, não, você não tem nada não. Mas eu estou sentindo, doutor, mas você não tem nada. Porque, em realidade, a impressão está na mente da pessoa e não ainda no órgão, no coração. Estão percebendo? Mas se ele não vai ao médico, se ele vai e o médico diz isso, e aí retira essa impressão dele, ele fica legal, né? Desmagiou ele. O médico, sem saber, desmagiou ele. Não, você não tem nada não, você está forte, né? Tá certo? Aí o que é que ocorre? A mente dele, né, o pensamento dele, que era de doença, tem uma cor, né? Doença do coração tem uma determinada cor na aura. Todo pensamento cria uma aura. A aura tinha a mesma cor do pensamento do Ogum, que é a doença do coração. Então eles se encontraram pela cor da aura, né? Como o médico disse que ele não tinha nada, ele mudou o pensamento, mudou a cor da aura, o Ogum perdeu ele, deixou de ver ele. Ele está ali junto, mas o Ogum não vê porque a aura da pessoa está de outra cor, né? Isso é uma autodesmagia, né? Não sei se existe esse termo, mas fica aí, tá certo? Então, mas se ele não vai ao médico, esse pensamento continua alimentado, continua alimentando de que ele está doente, até que impressiona a mente dele de tal forma que ele começa a gastar mais, a consumir as energias com esses pensamentos, energias que iam para o sistema circulatório dele, para o coração. E o coração começa a receber menos energia do que o necessário. Aí ele começa a ter problema do coração mesmo. Ele não tinha, mas o Ogum magiou ele e ele não acreditou, né? E continuou, não foi ao médico, continuou pensando, e isso foi consumindo energias que alimentam o sistema circulatório dele e faltou para o coração. Como o Ogum tem problema, né? Não tem mais problema do coração, ele aí fica com o problema do coração, tá certo? Tem essas duas formas, né? Ou se ele não vai ao médico e continua, ele fica doente, né? Afeta realmente o órgão, né, dele, tá certo? Ou o coração, rim, fígado, se for câncer, se for qualquer inflamação, pancreatite, o que seja, sabe? O que seja, tá certo? Bom, esse foi o assunto. Agora vai entrar outro assunto, né? Com relação à magia.
Da mesma forma, o escravo, agora o escravo vai trabalhar em outro ponto. A ligação é essa. Da mesma forma, o escravo que trabalhou aqui, agora vai trabalhar em outro, vai fazer outro trabalho. Da mesma forma, o escravo é usado para unir duas pessoas, ou separá-las. Ou, se uma loja está com um movimento fraco, o escravo é designado para ficar na porta da loja, induzindo as pessoas a entrarem. Ou, se for para prejudicar, ele fica na porta, quando a pessoa quer entrar, ele dissuade a pessoa, né? Vai dissuadindo as pessoas. Não, para não entrar nessa loja, não, isso é tudo caro. E as mercadorias são de baixa, né, qualidade e tal. Eles começam a porrinhar os caras e ninguém entra na loja. Ou todo mundo entra e diz, nada, essa loja é legal. Eu compro sempre aí a pessoa não está vendo ele não, né? Mas está sendo induzido, né, para entrar na loja. O cara olha assim e diz, eu vou entrar nessa loja, eu vou ver o que é que ela tem. Eu passo aqui todo dia, nunca entrei, tá? Por aí, tá certo? Então, né, tem uma infinidade de trabalhos que os escravos realizam, né? O que pedirem ao magieiro, ele pega o escravo e manda fazer. Tá certo? Nesses casos, ele trabalha sozinho, não trabalha com o egum, né? Ele trabalha com o egum, certo? Ou sozinho ou com outro acompanhante, com outro companheiro dele, tá certo? Um outro método de magia que é pouco conhecido, e esse é terrível, né? Esse é terrível, é como magia vermelha, tá certo? Pior do que magia vermelha, né? Outro método de magia que é pouco conhecido, utilizado pelos oficiantes, é com a ajuda ou parcerias com membros de organizações existentes no astral. No astral existem organizações, né, que trabalham, né, com uma ciência bastante elevada, né? Eles têm muito conhecimento, muito mesmo. E eles, é uma organização, uma empresa, né? Ele tem várias atividades, né? Então, o magieiro entra em contato com um membro dessa organização, um diretor, e faz amizade com ele, né? E pede a ele para fazer um trabalho aqui no plano físico, né? Ele diz, qual é o trabalho? É esse, está certo. Nós vamos fazer. Ele realiza esse trabalho que ele vai fazer para deixar uma pessoa doente, tá certo? Sem que a ciência descubra o que é, né? Então, que ele tem grande conhecimento e aplica na execução de trabalho que para ele são justos e corretos, né? O magieiro diz a ele, não, rapaz, o cara tá cometendo uma injustiça danada lá, eu queria, né? A gente não tem como, eu já fiz de tudo para ele desistir desse intento, mas ele continua, né, com a ideia fixa de fazer isso, tal. Qualquer coisa assim que o magieiro conta o membro da organização, que ele aceita o trabalho, tá certo? Então, aí o que é que ele faz? O oficiante entra em contato com um membro dessas organizações e solicita um trabalho nessa circunstância, né, que seja de difícil cura ou impossível. Eles então pegam um dos seus eguns, que tem lá também no hospital deles, né? E fazem, agora veja bem o que é, eles fazem a redução do perispírito. Ora, os centros de força nossos são infimamente pequenos, né? Não são centros de força grande, como a gente pensa, não, né? É um microscópio eletrônico aí, acho que nem capta ele, pelo tamanho dele, né? Então ele pega o perispírito, que é o corpo da alma, e reduz, né? Porque o perispírito da alma é um átomo, se a gente vê, né? O átomo não é compacto, não, né? Ele tem um espaço extraordinariamente grande entre o núcleo e o elétron, tá? A gente pode fazer uma comparação assim, você pega uma bola de ping-pong, comparado como se fosse o núcleo de um átomo, né? Uma bola de ping-pong, e coloca essa bola de ping-pong no centro do campo
né? Se você é de São Paulo, no Morumbi, se é em Salvador, na Fonte Nova, se é no Rio Maracanã, se é em Porto Alegre, ou Beira-Rio, ou Mineirão, enfim, né? Só para você ter a noção. E, né, ele coloca essa bolinha no centro, onde coloca a bola para dar o passe, né? E o elétron que corresponde a esse centro, que é o núcleo, essa bolinha, ele fica girando lá em cima na arquibancada. O elétron fica girando na arquibancada. Então veja o tamanho do núcleo do átomo e a distância que o elétron está. Tá certo? Existe esse espaço entre os átomos. Então, e isso forma a matéria bem espaçada, né? Se a gente ampliar, a gente vai ver, né? Entre as células existe um espaço extraordinário de grande. Então ele pega, junta tudo, né? Comprime todo esse perispírito, que fica bem piquititico, bem pequenininho. E ele aí, né? Até o tamanho de um ponto microscópico, e inocula no corpo da pessoa. Ora, se ele quer que a pessoa fique paralítico, o cidadão coloca no sistema nervoso, né? No plexo lombar, né? Mais precisamente, né? Se ele quer que a pessoa fique doente do fígado, ele coloca lá no sistema, né, digestivo, não sei, né? Se ele quer que a pessoa fique com um câncer de sangue, ele coloca na... E a alma que está ali é como o Egum, né? Que fica transmitindo a doença dela para a mente do cidadão. E aqui não, aqui é a própria alma que está transmitindo, né, a mente dela, né, transmitindo a impressão da doença para a pessoa. Então, qual é a doença? Ele pega um Egum com aquela doença, tá certo? Lá nessas organizações, e coloca, né, na pessoa indicada pelo santo. Esse ponto é uma alma, tá vendo? Que passa a transmitir os seus pensamentos através do sistema nervoso da vítima, atingindo a mente e realizando o trabalho previamente acertado. Se a mente da pessoa diz que está com doença no fígado, é no fígado. Se é para ter doença no intestino, a alma do intestino coloca na mente dela e transmite para, né, que é uma doença do intestino, por aí vai. Agora, como é que a ciência pode detectar isso? Né? Um ponto microscópico perdido lá, né? Perdido, passa desapercebido, né? Tá certo? Então a pessoa aí, né, fica doente e morre, né? Porque não há cura, porque o remédio, os medicamentos, né, que a medicina traz, são medicamentos para o efeito da causa, mas não a causa, né? Quando a gente estudou doenças, né, a gente viu que a própria doença, né, o problema do órgão é o efeito, a causa, o que está fazendo com que aquele órgão fique doente permanece lá, tá certo? Então a alma, que é a causa, continua emitindo uma estação que está transmitindo aquele programa, e o médico passa a medicação para suprir as energias que estão faltando naquele determinado órgão que está doente. Os medicamentos é só para suprir aquelas energias. Daí os medicamentos, né, de uso contínuo, né, porque a causa permanece ali, tá certo? Se não, se você conseguir resgatar esta alma, né, colocar ela no tamanho natural e despertar a consciência dela para a alma desencarnada, ela aí já está apta a entrar no plano astral, e aí agora nas enfermarias do plano astral, para tirar as impressões do perispírito, mas não que ela esteja doente, né? No plano astral,
Os nossos queridos irmãos trabalham para tirar as impressões da mente, da alma, ou seja, que estão no perispírito, transmitindo isso para a mente, tá certo? Ficou claro assim? Então, na semana que vem, nós vamos dar início ao estudo da desobsessão da magia negra, como a gente faz para desobsedar, tá certo? Então, meditem sobre isso que nós estudamos, né? Não tenham medo de nada, né? Quando você tiver um pensamento que você disser que não é seu, mude seu padrão mental, né? Mude seu padrão mental, que aí aquele pensamento desaparece, tá certo? Então, recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.